Então, hoje, terceiro capítulo. Deus trabalha no turno da noite. Nós vamos Yes. discutir. O A título Ana, é Ele está se lembrando de mim. a Ana vai dirigir esse capítulo. Ok? Então, no início do capítulo, o Ron ele vai se lembrar de uma situação no passado onde ele estava num time de basquete e que o técnico dele pediu para ele ir até um garoto para pegar ele chama de shot chart, uma coisa assim. E aí eu falei, Léo, o que, que significa isso? Vem aqui me explicar. Meu marido entende tudo de basquete. Aí ele me explicou, porque eu não tinha dado continuidade no capítulo, e aí ele me explicou que todas as vezes que tem os jogos, tem alguém responsável para fazer anotações, né, importantes de quantas cestas a pessoa fez, para que depois eles tenham um, uma visão geral, vamos assim dizer, de quem estava jogando melhor, essas coisas. E quando ele se depara com esse menino para pedir essa informação, ele fala assim: não, eu não anotei nada, mas relaxa, que quando eu for escrever, eu já sei quem fez isso, quem fez aquilo, quem pontuou, quem não pontuou, e ele ficou super impressionado com a memória desse garoto, né? Como assim? Esse garoto deve estar de sacanagem comigo, né? Ele até pensou que ele estava zoando com ele, como que ele iria lembrar de tanta coisa depois que o jogo acabasse, até porque ele fez meio que uma comparação com ele, né? Ele se comparou, gente, eu não lembro nem o que eu comi ontem, nem meu aniversário, esse garoto vai lembrar de tudo, né? E acredito não, ele fez, na verdade, isso para que a gente percebesse que se a gente se impressiona com um ser humano capaz de ter uma memória dessa, quem dirá o Deus que tudo criou, né? E aqui ele fala que ele se lembra de tudo, porque a memória de Deus é simplesmente extraordinária. E, e eu fiquei assim pensando o quão impressionante é isso do Senhor se lembrar de tudo da minha vida, só que não é só da minha vida. Além dele se lembrar de tudo, ele lembra de tudo de todos os filhos, né? E isso é grandioso e poderoso demais. E afinal de contas, né, quantos filhos e filhas ele não tem por esse mundo afora para lembrar de tudo e até dos fios de cabelo, né, que ele acaba mencionando isso aqui. E sim, ele se lembra. E ele até faz uma lista no livro, né? Ele fala do pardal, do que aconteceu numa situação numa fazenda, que tudo isso o Senhor se lembra. E inclusive dos fios de cabelo, e ele cita isso, que é Lucas, né, na verdade, que cita isso no capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da sua cabeça, eles estão todos contados. Dá para imaginar? É demais. Então, assim, mas assim, ele continua o capítulo e ele vai falando de tudo que o Senhor lembra e de tudo que ele faz por nós. E o que eu achei mais lindo foi quando ele fala sobre as lágrimas que ele recolhe de cada uma de nós. E isso para mim é o mais lindo, porque ele não só lembra, mas ele nos vê. E ele vê cada lágrima, né? É, ele Ele lembra da lágrima que você derrubou quando você viu seu filho se machucar, ou quando você foi machucada também, né? Numa situação no seu casamento, numa situação no seu trabalho. Eu até lembrei muito da Sara, né? Ela falando das coisas no trabalho dela. Lembrei das lágrimas que ela está derrubando por essa situação do tratamento dela, né? De querer ter filhos e eu lembro da minha situação quando eu queria tanto ter um filho e eu ia fazer exames e nada dava. Por que eu não estou tendo filhos? E a médica pedia esse exame, e a médica pedia aquele exame, e nada acontecia. E o Pedro foi praticamente 2 anos tentando. Eu sei que isso não é nada para quem espera quase 10, 20, enfim. Mas me lembrei também da minha situação esperando o Pedro. Graças a Deus eu tenho, e ele está com 9 anos hoje, para quem não me conhece.
E então ele cita Salmos, eu não sei se minha câmera vai congelar quando eu abrir aqui, mas enfim, Salmos 56:8, que fala: Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registrastes cada uma delas. Ele registra tudo na mente dele. E o Senhor também me fez lembrar de um outro salmo, que é o 34:15, que diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para o seu clamor. Ele nos vê, nos ouve. E aí eu queria ler a página 50. Ele fala: Minhas lágrimas estão em seu frasco, não é, Senhor? É verdade, está tudo ali. Outros podem ter esquecido, você pode ter esquecido, mas não o Senhor. Ele estava ali quando você agarrou a beirada de seu berço com as mãos gordinhas e gritou porque se sentia abandonado no escuro. Ele estava ali, no recreio, quando as outras crianças não deixaram você entrar no jogo. Suas costas estavam voltadas de vergonha, mas ele viu as suas lágrimas. Ele estava ali quando você não pôde participar do time, quando seus pais discutiram lá embaixo e você tentou cobrir os ouvidos com um travesseiro. Quando seu melhor amigo se mudou, quando seu bichinho de estimação morreu, quando sua avó não se lembrou mais de você. Quando seu primeiro sonho realmente grande se desvaneceu diante da luz fria do realismo de alguém. Quando o seu namorado trocou você por outro. Quando o seu pai quebrou uma promessa. Você pode ter esquecido, mas não ele. A sua vida é um livro totalmente aberto diante do Deus onisciente, e ele nunca deixa de examiná-lo. Quando eu li essa parte, eu me lembrei de duas mulheres citadas na Bíblia e que certamente choraram muito, né? Cada uma com situações diversas, diferentes, e Deus, bom, ele estava lá, ele viu, ele via tudo. E cada lágrima que essas duas mulheres derramou, além do Senhor ter visto, ele permitiu também que isso acontecesse porque ele tinha um propósito nisso. A primeira delas, da qual eu me lembrei, foi a mulher samaritana, né? Era necessário que Jesus passasse por aquele poço. Não sei se vocês conhecem quem é a mulher samaritana, mas, bom, Jesus estava saindo de algum lugar para o outro, não me pergunte qual, não sei se era da Judéia, não sei. Eu sei que os judeus eles não passavam por Samaria por eles terem uma rixa, mas Jesus ele fez questão de passar por aquele lugar, porque ele via aquela mulher, ele via o sofrimento dela e ele tinha um propósito ali. O Senhor ele via o sofrimento de uma mulher que, como eu perguntei, né, não sei se todas sabem, essa mulher, ela era uma mulher abandonada, rejeitada, rejeitada pela região que ela morava, né, como fala? Esqueci a palavra. Pela comunidade Sociedade. que vivia, a sociedade que ela vivia, e ali ela era uma mulher sofrida, que ela precisava buscar água no poço, como todas as mulheres ali, isso era a função das mulheres da época, só que todas elas iam buscar água de manhã, onde o sol não estava quente. E essa mulher, ela ia no sol de meio-dia. Para quê? Porque por ela ser tão rejeitada e não se sentir mais ainda humilhada, debochada, ela ia aonde ela não pudesse encontrar mais ninguém, né? Ela queria estar ali sozinha para que ela não fosse julgada também, porque muitas pessoas têm medo disso, medo do olhar, né? Daquela pessoa que vai me julgar. Então ela ia num tempo sozinha e Jesus estava lá. Ela nem sequer imaginou que ele fosse levantar a voz para ela.
de tão imunda e suja, talvez, que ela se sentisse, tão indigna, né, de receber, e também por ele ser judeu. Mas Jesus falou com ela. E, e falou que ele conhecia ela, falou que ele via ela, e que ele tanto conhecia que ele sabia, inclusive, dos 5 maridos que ela já teve, e que aquele que ela estava não era dela. E ele disse: Eu vejo você, eu vejo seu sofrimento, eu sei porque você está aqui buscando água neste momento, mas a água que você vem buscar aqui é uma água que ela só vai te saciar agora e eu tenho para você uma água viva. Se você soubesse quem eu sou, era você que me pediria água. Por quê? Porque Jesus chegou a pedir água para ela. E ele via ela, tanto via que ele foi ao encontro dela, né, para recolher as lágrimas dela naquele momento e dar de beber a água. E ali ele também tinha um propósito com essa mulher, porque eu não sei se vocês viram The Chosen, e é muito linda essa cena quando ela sai correndo, quando ela descobre quem ele é, e ela fala: Peraí, eu preciso sair, eu preciso ir falar para todo mundo quem é você, que você está aqui, que você já está aqui, né? Porque todo mundo esperava pelo mestre, esperava, e ele de fato já estava ali. Então o Senhor viu nessa situação também o propósito. Muitas pessoas conheceram e vieram até Jesus através dessa mulher, né? Do que ela foi falar para todo aquele povo lá em Samaria. A outra pessoa que eu lembrei foi Ana. Quantas lágrimas ela derramou por querer tanto um filho, vivendo com uma mulher que esfregava na cara dela tantos filhos que essa mulher tinha do marido dela. E ela, cada ano que ela subia para orar, ela derramava muitas lágrimas. E Deus a viu. Deus também viu as lágrimas de Ana. E num momento de dor, ele recolheu essas lágrimas e realizou o desejo dela, que era um filho, né? E ela até, num gesto lindo dela, ela fala assim: Senhor, se você me der um filho, eu devolvo para você. E depois ela não teve só Samuel, ela teve outros, não é, Roberta? Acho que ela teve mais uns 4 ou 5, alguma coisa assim. Então, o Senhor, além de tudo, não faz a obra pela metade, né? E como eu estou falando sobre as nossas lágrimas serem derramadas e muitas vezes são com a permissão do Senhor para gerar em nós propósitos, Ana deu à luz a um profeta. Isso era um propósito do Senhor na vida dela. Ele já via lá na frente que ele ia precisar de um profeta para o povo de Israel. E esse profeta, inclusive, né, abençoou o rei Davi. Então, muitas pessoas pensam sobre, como que eu posso dizer, que não são, que são pessoas improváveis, né? Aquela mulher, ela deu à luz um filho que futuramente se tornou líder de um povo de Israel, inclusive juiz, e, e teve muitas funções aí, no caso, como eu citei, ele ungiu Davi como rei. A verdade é que ele, o Papai do Céu, ele nos vê e ele tem metas para cumprir na minha e na sua vida. E não só na nossa vida, mas através da nossa vida, para que a gente vá e faça também, cumpra o propósito do Senhor na vida de outras pessoas, né? Levando a palavra, fazendo aqui o que a gente está fazendo, por exemplo. Obrigada, Rô. E é isso. E aí, às vezes, a gente fica pensando, mas por que comigo, né, numa determinada situação? O Senhor, ele vai permitir coisas quando ele tem propósitos na nossa vida. Por quê? Porque quando, às vezes, ele nos coloca numa situação, a gente se aproxima mais dele, é ou não é? Quando a gente está no sofrimento, a gente chora, né, nele, nem se for para perguntar por que eu, Senhor, mas a gente vai até ele. Outra, ele nos molda, ele vai nos lapidar, nos moldar, para que a gente venha se tornar a pessoa que ele nos criou para ser, para que a gente possa ser testemunho do que ele fez na nossa vida para edificar a vida de uma outra pessoa.
E, e a gente muitas vezes podemos pensar, né? Mas logo eu não sou digna. Meu esposo, por exemplo, esses dias a gente estava conversando, né? Nosso pastor, ele já falou algumas vezes, e não só o nosso pastor, mas umas outras duas pessoas falou, Léo, você tem um propósito na sua vida, que é de levar a palavra. E ele, às vezes, vendo o pastor, ou a gente vendo alguma ministração, né, a gente assiste um pastor chamado André Fernandes, assim, que tem um jeito muito leve de falar, né, e a gente gosta muito da pregação dele, ele fica falando assim, eu vejo isso e eu não me sinto capaz, eu não acredito que eu, que eu tenho essa missão, sabe, de fazer isso, porque eu não me vejo capaz. E eu falei para ele, Léo, mas não é você. Primeiro que Deus, se ele escolhe, ele capacita, né? Então, ele vai te capacitar, sem falar que não é sobre você, é sobre ele, e ele faz em quem ele quer, principalmente nos improváveis, né? Então, é tudo sobre ele. Então, se ele quer, ele vai fazer, e com certeza vai ser uma bênção para as outras pessoas, né? Quando a gente se disponibiliza a sermos usados pelo Senhor, ele faz tudo e ainda vai ser bênção para atingir outras pessoas. Então, ele usa os improváveis para cumprir os seus propósitos. Depois, no livro, continuando no livro, o Ron, ele vai citar a vida de um atleta olímpico chamado Eric Liddell. E eu não lembrava de ter escutado nada sobre ele, e fui na internet rapidamente procurar, vi algumas pessoas contando resumidamente a história dele, e que é bem interessante. Ele nasceu na China, porque os pais dele são escoceses, mas os pais dele eram missionários e estavam na China, foi onde ele nasceu. Um tempinho depois, quando ele era ainda muito novo, ele voltou para a Escócia, e começou a estudar, enfim, ele foi muito bem em atividades atléticas, 3, parece, e ele era tão bom que ele ainda teve que escolher qual que ele ia focar mais para poder participar das Olimpíadas. Só que ele era, desde o berço, como que eu posso dizer? Muito temente ao Senhor. E ele, quando ele participou das Olimpíadas, ele soube pelo schedule que ele não ia que a corrida dele estava marcada para um domingo, e ele decidiu que ele não ia correr, porque para ele, domingo era o dia do Senhor. E muitas pessoas o criticaram, muitas pessoas, inclusive as pessoas que levaram ele para Olimpíadas, né, falou assim, como você não vai correr, né, e ele disse, não, eu não vou correr. Mas, numa situação, e eu não sei explicar como foi isso que aconteceu, houve a oportunidade dele, porque ele ia correr os 100 metros, não falei isso, ele ia correr os 100 metros rasos no domingo, e ele decidiu que ele ia correr os 400, mesmo ele não estando preparado para os 400, ele decidiu trocar, para que ele pudesse honrar o dia do Senhor. E minutos antes dele iniciar essa corrida, um amigo da equipe entregou um papel para ele, e estava escrito, eu não anotei isso, algo do tipo assim, quando você honra o Senhor te honra. E aí ele amassou o papel e correu. E ele não só ganhou a corrida, como ele quebrou o recorde olímpico naquela corrida. E aí, Ron, ele colocou essa situação ali para mostrar que ele, como fala? Ai, espera só um pouquinho, que eu vou precisar ler outro pedacinho aqui para eu acabar de concluir. Tem uma parte no livro que fala assim, ó, em minha mente, foi Deus que tirou o pó de algumas páginas dos anais da história olímpica para lembrar o mundo da fé corajosa de um jovem, um homem que se recusou a violar as suas convicções cristãs. Na hora que eu vi essa parte, eu me lembrei da história de Esther que a gente leu, aonde o rei não conseguia dormir, e ele pediu para ver os registros, para se lembrar
de Mardoqueu, ou seja, o Senhor o manteve acordado para ele se lembrar de para ele ir até os registros e se lembrar de que ele não deu honra a quem merecia a honra, que era Mardoqueu ali naquele momento. O Senhor fez o rei se lembrar. Mardoqueu, ele, ele teve a prova de que o Senhor viu tudo e fez lembrar. E aqui ele diz que, no livro ele diz que muitas pessoas, ele fez isso, né? Ele honrou o Senhor, e um tempo depois isso foi lembrado, isso virou um filme chamado Carruagens de Fogo, que eu fiquei com vontade de ver, mas não vi. E e isso fez com que muitas pessoas até hoje possam ver a história desse homem, possa conhecer a história desse homem e a honra que ele deu, né, a Deus ali naquele momento. E Ron vem falar que muitas pessoas fazem isso, mas que muitas delas não são lembradas, nunca serão. Inclusive, tem nomes, tem pessoas citadas na Bíblia que não falam o nome dessas pessoas e tudo que elas fizeram. Elas não têm o um nome, não têm uma medalha, né? Elas não receberam essa medalha, elas morreram. Mas lá em cima, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai dar a elas a honra de que cada uma, né, merece. Agora eu vou ler a página 53. Ana, só aproveitando a página 52, Fala. acrescentando aí, Hebreus 11, que ele cita Hebreus 11, versículo 35 a 38. E eu fiz questão de marcar isso lá na minha Bíblia e deixar marcado aqui também. Então, Pode fala falar. assim, Hebreus 11. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses indivíduos não são lembrados na escritura pelo nome. Ninguém nesta terra se lembra de quem são, mas Deus lembra. Já pensou? Você está disposto a. Se a gente tivesse lá naquela época, gente, eu fico pensando, nós somos muito frouxos no tempo de hoje, né? Deus, a gente fica cobrando de Deus para ele não se esquecer das nossas mágoas, para o Senhor não se esquecer das coisas que a gente fez para ele. Aí eu falei para o Senhor, quando eu li esse trecho, eu disse assim para o Senhor, Senhor, que evangelho de frouxo nós vivemos hoje em dia. Porque pessoas foram cerradas ao meio, pessoas foram crucificadas de cabeça para baixo. Ah, mas tá bom, Roberta, eles eram discípulos, outros estavam lá para levar o evangelho. Não, bastava você dizer que você era cristão. E eu não sei se hoje, se o mundo gritasse quem é cristão e está disposto a morrer, quantos sobrariam? Quando se levantariam a mão. É, quantos sobrariam ali na hora para falar, ó, eu sou cristão. Então, eu fiquei pensando no outro lado da moeda, de que a gente gosta de pôr Deus na parede para fazer ele se lembrar das nossas coisas. E quando eu estava lendo o livro, eu falei, ele não vai me encerrar esse capítulo sem falar que Deus se esquece dos pecados, né? A Ana ainda vai falar sobre isso. Porque eu fiquei, não é possível que ele vai falar só que Deus se lembra, Deus se lembra, Deus se lembra. Tá bom, Deus se lembra, Deus não se esquece. Eu não quero tirar aqui o enfoque do livro, mas só deixando essa margenzinha aqui do lado, que tem aqui no nosso livro, até no meu, eu tô lendo no negocinho aqui, né? Então, eu tenho uma margem aqui do lado. Escreve na margem do lado
Eu não posso pôr Deus na parede para ele ficar se lembrando das minhas dores. Coitadinha de mim. Cuidado para não cair na tentação do mimimi. Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas, coitadinho de mim, eu já faço muito. Ah, eu faço muito para Deus. Você só vai na igreja. Você só esquenta o banco. E nem limpa o banco da igreja, porque você vai lá na igreja, o banco já tá limpo, né? Então, assim, qual tem sido o nosso as nossas dores que a gente não se esquece e fica toda hora lembrando Deus, né? Deus, né? Você tá lembrando da minha dorzinha? Olha, Deus, não esquece, hein? Não esquece da minha dorzinha. Só tô botando uma margem aí do lado para vocês lembrarem que a gente também não pode ficar vivendo, olhando para trás o tempo todo e pedindo para o Senhor recompensa das nossas dores. Só isso. Bom, então, a Roberta mencionou, né, das inúmeras pessoas e o tanto que elas sofreram e que muitas delas não nem sequer teve o reconhecimento, né? A gente nem sabe o nome dessas pessoas, mas Deus sabe, Deus viu e ele com certeza estará recompensando cada uma dessas atitudes que essas pessoas tiveram aqui, né, em nome dele. Na página 53. Fala aí, Fabi. Você quer falar? Fala, amiga. Fala, amiga, abre o microfone. Fala que a gente escuta. Eu queria lembrar que esse versículo que foi citado a respeito dos mártires, nós estudamos ele no livro do Subirá também. Então, o Senhor está nos trazendo novamente essa questão, né, do quanto nós o amamos. Né? Como a Roberta falou, a gente vive um evangelho de frouxo hoje. Porque essas pessoas amaram tanto o Senhor a ponto de darem suas vidas por ela e foram lembradas pelo Senhor através da palavra, mas a gente não sabe o nome, não sabe onde morava, a dor que essa família sentiu, a gente não sabe nada. E quanto a gente colocar Deus na parede, eu queria lembrar que a Gi deve lembrar disso. Nosso pastor que está indo embora para os Estados Unidos, ele costuma dizer que o céu não tem parede. Para a gente parar de ficar botando Deus na parede, porque lá não tem parede para Deus ser colocado lá. Só acrescentar que tem uma frase assim: Deus honra, Deus sabe como honrar os seus filhos. E ele tem a hora certa para isso. Então, a gente só não pode pegar esse capítulo, e isso eu gostaria de deixar bem claro aqui, para ficar amaciando o nosso ego, né? Ai, coitadinho de mim, ô vida. E cuidado, né? Porque isso, ai, coitadinho de mim, né? Eu preciso mesmo ser honrada pelo Senhor. E quando é que o Senhor vai me honrar, né? Ele fala assim: estou disposto a apostar na recepção. Fechou aqui. Na recepção da sua volta para casa, estou disposto a apostar que a recepção da sua volta para casa foi algo especial a ser apreciado. Nas horas Onde você mais está? sombrias, a pergunta não é quem me conhece, mas quem se lembra de mim. Deus sabe quando quisemos incestar uma bola e não conseguimos. Só não fica amaciando seu ego com isso. Sim. Bem, aí na última página, praticamente, ele diz: servimos um Deus que tem uma memória perfeita, que não comete lapsos. Sim, Deus não erra. Você pode até pensar que sim, mas ele não comete lapsos. Um Deus que sempre se importa conosco. E um Deus que lembra para sempre a sua aliança conosco. Deus é fiel, gente.
e a fidelidade dele dura para sempre. Essa deveria ser a base para que não nos preocupemos com o resultado da nossa vida. Por quê? Porque estamos sempre na sua súmula celestial. Ele registrou tudo a nosso respeito em seu livro de lembranças e não se esqueceu de nada. Espere um pouco, quero especificar isso. Existe algo que ele decidiu esquecer: nossos pecados, todos eles. Em vista do que seu filho fez por você na cruz, Deus decidiu afastar completamente esses pecados de sua mente. O que ele disse a Israel, diz a você e a mim. Está lá em Jeremias 31, 34, que diz: Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então, Deus, quando você pede perdão e esse perdão é genuíno, ele decide lançar no mar do esquecimento. Você pode ficar lá lembrando e relembrando, mas ele não sabe mais o que você está falando, né? E ele termina dizendo: ele lembra das coisas boas com o seu amor, mas com a sua misericórdia, ele lembra de se esquecer dos nossos pecados. O Senhor, ele trabalha em todo o tempo na nossa vida, na nossa família, e ele trabalha no turno da noite. Quando eu estava preparando o capítulo, eu queria muito. Fiquei pensando, que música que eu poderia colocar no final? Alguma coisa assim. Aí eu escutei uma música, queria ver alguma pregação para me inspirar. Aí eu estava ouvindo uma música e eu me inspirei a escrever um texto que eu quero compartilhar com vocês. Eu me lembro. Filha, você pode nem se lembrar, mas por onde você passou, eu estava lá. O dia do seu nascimento, eu me lembro, eu estava lá. Quando seu pai te rejeitou, eu estava lá. Aquela amiga que te desprezou, também me lembro, eu estava lá. E aquele abuso que você sofreu? Sim, pode não parecer, minha filha, mas eu também estava lá. Eu me lembro, filha minha, do amor não correspondido, dos sonhos não realizados, do patrão mal-humorado, dos projetos engavetados, dos adeus que não pôde dar. Me lembro dos desafios familiares, dos transtornos alimentares, da ausência de um ente querido e dos dias turbulentos com os seus filhos. Cada lágrima derramada pelas promessas quebradas de seu marido. Sim, tenho colhido todas elas, porque eu estava lá. Peço agora que se lembre, quando abri o mar vermelho para você passar, quando fechei a boca dos leões para me testemunhar, quando dei meu filho amado para te livrar dos pecados que você insiste tropeçar. Apenas lembre, eu sou o mesmo. Isso quer dizer que por você eu sempre estarei lá. Que Fim. lindo! Que lindo! Amém. Quem escreveu esse texto? Eu? Oh, linda! Arrasou mesmo. É, isso aí. Muitas palminhas. Amei. Priscila, quer falar? Não? Meninas, muito bom esse capítulo, né? E o Senhor realmente ele tem nos surpreendido, né? Aqui. Que bênção que é poder compartilhar da palavra dele e poder compartilhar das misericórdias do Senhor por causa da bondade dele, né? Que fique bem isso aqui gravado e registrado, né? E o Senhor, por causa da bondade dele, que está lá no Salmo 25, 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade,
nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Nós que não somos merecedoras de nada, nós que não somos cartas marcadas para receber alguma coisa. Não, mas só por causa da bondade e da misericórdia dele, nós recebemos do Senhor, e ele nunca, nunca, jamais se esquece de uma filha, de um filho dele. Nunca, jamais. E muito bom esse capítulo. Semana que vem a gente tem mais. Você lembra se são 2 capítulos, Ana? Para semana que vem? Acho que é a Fabi, não é? Que vai falar? A Fabi tá É aí. um Capítulo só. 4. Eu acho que depois é 5 e 6 junto. É só o 4. É só o 4, né? Acho que o 5 que é a 5 e 6 junto. Se eu não estou enganada. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, é sério que vocês nunca assistiram Carruagem de Fogo? Eu já assisti muitas vezes. A Ana Ah, bom. E foi a primeira música que eu toquei no piano. Não, eu toco essa música até hoje. Qualquer piano que eu vejo, eu vou lá e toco esse trechinho, mas o filme eu nunca vi. Então, você já assistiu, que você não lembra. Porque a gente não tinha a visão que a gente teve agora. Agora eu quero assistir de novo o filme para lembrar, para ver com essa visão do livro o filme, entendeu? Então, Passava mas todo eu dia fui ver na trechinhos. sessão. Eu vi os trechinhos na internet. Eu não lembro de ter visto. Eu assisti muitas vezes. Todo dia passava na sessão da tarde. Eu acho que eu já até assisti na sua mãe com você também. Tem que ver no YouTube, então. Eu não lembro. Agora não tem mais em lugar nenhum, né? Deve ter no YouTube. Tem na Prime Video. Eu vi que eu estava olhando aqui, já pesquisando para assistir. De novo. Legal. O próximo capítulo vai ser Ele está segurando a minha mão. Deixa eu falar um testemunho rapidinho sobre isso. Fala. Nem sabia que era esse título. Fala. Bom, meu esposo, ele está numa reconciliação com Deus, né? Vamos assim dizer. E ele estava na igreja, um dia nós fomos na frente, o pastor chamou quem queria ir lá na frente para orar, e eu fui, o Léo foi atrás, a gente ajoelhou, e enquanto a gente estava ajoelhados e orando, e veio uma amiga minha, né, da igreja, e ela começou a orar pela gente. E aí, teve um momento que ela saiu de trás de mim e falou com o Léo. Assim, não falou com ele, ela estava entre nós dois, então eu consegui escutar, né? E ela falou assim: Léo, o senhor segura a sua mão e ele não vai soltar. E aí ele estava chorando, e depois ele falou assim: você viu que a Rosana falou que o senhor não solta a minha mão? Que o senhor está segurando a minha mão? Eu falei assim: Ele falou assim: eu estava orando para ele, para que ele não soltasse a minha mão. E lá ela me deu essa resposta, né? Tipo assim, ele me deu através dela a resposta. Eu estou aqui, eu estou segurando a sua mão. Eu achei isso tão lindo, né? É o lance, o Senhor nos vê. Uma simples oração, Senhor, não solta minha mão. E ele vai e confirma através de uma pessoa. Olha só, eu estou aqui, eu estou segurando a sua mão. Ele não solta, gente, é a gente que solta dele. O Salmo, depois você fala para o Léo ler. Salmo 18:35, que fala assim: a tua direita me susteve e a tua. Sustenta? Não, me susteve, me sustenta, É? me sustentou, né? A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. É porque é uma linguagem antiga. Tá, fala de novo, Salmos o quê? Salmo 18:35. Vai ser de arrasar esse capítulo. Fala pro Léo ler, Ana. Muito Vou falar, acabei de anotar. Fala pro Léo ler esse capítulo do livro. 18:35 fala assim: tu me deste o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Tem uma música, essa coisa de sustento. Não sei. Bom, meninas,
Alguém quer falar alguma coisa que grifou? A Michelle, ela não tinha uns papéis lá do lado? Eu tenho, mas o que eu grifei você falou. Mas o que eu fiquei o último que me deu assim que eu grifei mais foi essa parte aqui, um Deus que se lembra de tudo que é bom sobre nós em seu amor e depois em sua misericórdia lembra de não, meu Deus, nem eu tô entendendo minha letra. De De não não lembrar de todos os meus pecados. Puxa, esse é um Deus que trabalha horas extras. Esse é um Deus que trabalha no turno da noite. Eu fiz um postzinho, coloquei lá no grupo. Eu também guardo. Essa Não frase. vi, mas eu não li. Eu vi, mas o meu WhatsApp tá de novo com o problema de não abrir nada, de não... Daqui a pouco eu vou apagar as coisas. Pra poder postar lá o vídeo e ver. Eu não tinha visto, Ana, Muito bom. porque eu marquei também. Muito bom, é isso mesmo. Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Porque lendo o livro, eu assim, o Senhor ele me trouxe muitas coisas que eu quis esquecer e que foi muito interessante porque assim o Senhor me mostrou que Ele não esqueceu. Eu posso ter esquecido ou tentado esquecer, né? Me forçado a esquecer e o Senhor lembrou, né? O Senhor lembra e ele começou a me lembrar de promessas, né? Sofrimentos pelo qual eu passei, que eu queria apagar da minha memória, coisas que eu vivi na infância, né? E aí o Senhor me trouxe a lembrança um texto que está em Isaías, e eu sempre me questionei, Isaías 43, 26. Mas aí eu fui ler o tudo, né? Porque eu sempre me questionei, porque o versículo 26 fala assim: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. E aí eu falei assim, quando eu li pela primeira vez esse texto, eu falava assim, como assim ele está pedindo para despertar a memória? Ele por acaso esquece alguma coisa? Né? Algumas versões diz lembra-me, né? E entremos juntos em juízo. E aí eu fui ler o texto todo, e é justamente a respeito do pecado, esse texto. Então é tipo assim, eu já esqueci do pecado, você quer continuar lembrando dele? Então tá, me traz a memória, porque eu já apaguei, né? Para que eu possa entrar em juízo com você, né? E te justificar, porque já que você ainda está brigando com esse pecado, né? Me lembra o que é para mim te justificar e agora perdoar, você sabendo disso, né? E eu falei, nossa, como Deus é lindo, maravilhoso. E na minha Bíblia do celular, ele tá, o título em cima é A Misericórdia do Senhor. Então, assim, muito lindo esse texto, sabe? Ele realmente não esquece de nada. Amém. Como o autor colocou, ele lembra, ele lembra, ele lembra e ele lembra. Amém. Isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Você sugeriu que eu falasse, que eu colocasse uma música e eu decidi colocar lá no grupo para não ficar mais Extenso. extenso aqui, né? Uhum. Então eu vou colocar a música que a Roberta sugeriu sobre esse capítulo lá no grupo. Essa música que a Ana vai colocar, eu tenho o título dela tatuado aqui no meu pulso. E eu coloquei as batidas do coração aqui, de um eletrocardiograma que eu fiz na época. E eu estava passando por uma fase bem difícil da minha vida. E o Senhor o tempo todo me fez lembrar que Ele me amava.
me fez lembrar que ele não tinha se esquecido de mim e que o tempo todo ele estava comigo. Então, por isso eu tatuei o título dessa música. E naquela época ainda não, a gente estavam lançando a música em português e eu já tatuei o título em inglês, né? E quando eu comecei a ler o livro, eu lembrei dessa tatuagem e falei para o Senhor: Senhor, o Senhor já sabia que a gente vinha aqui para falar em inglês? Porque muita gente pergunta: por que você escreveu como ele me ama em inglês, né? How he loves me. Por que você escreveu isso no seu pulso? E aí eu tenho sempre a oportunidade de falar por que Deus me ama, né? Então, assim, muito. Não se esqueçam disso, jamais. O Senhor não se esquece. E Ele te ama. Do mais profundo, Ele te ama. Ele vê tudo. E Ele não se esquece de nada. Ele te ama. Ele só esquece dos nossos pecados. E se Ele esquece? E não é pra gente ficar lembrando Ele. Nem dos, como a Fabi disse, nem dos nossos pecados e nem dos pecados daqueles que estão do nosso lado. Viu? Então, é bem isso. Então, vamos encerrar. Eu vou parar de gravar agora.